A quem Deus pertence? Será que nós podemos monopolizar o nosso Deus? Qual o local ideal para se estabelecer a verdadeira adoração ao Criador de todas as coisas? Será que você conhece realmente o Senhor Jesus e já o aceitou como sendo o Messias de Deus? Eu gostaria de ler um versículo pequeno do Novo Testamento para nossa reflexão, no Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo 4, onde está escrito o seguinte: E era-lhe necessário passar por Samaria. Este texto da palavra do Senhor se refere ao Senhor Jesus. Quando nós começamos a ler o capítulo 4 do Evangelho de João, descobrimos que o Senhor Jesus estava na Judéia e era necessário que ele fosse para a Galileia. Portanto, antes de chegar na Galileia, fazia-se necessário ele passar por Samaria. Eis a razão porque o evangelista João escreveu este texto, o qual nós lemos neste momento. E era-lhe necessário passar por Samaria. No início do texto também retrata que o Senhor Jesus estava sendo perseguido por questões religiosas através dos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, eram aqueles que estabeleciam as regras do judaísmo para a sociedade, para a população e para os religiosos. E eles, fazendo pressão em cima do Senhor Jesus, e por conta da perseguição destes líderes religiosos, o Senhor Jesus se locomovia da Judéia para a Galiléia. E isto nos ensina uma lição importante, porque os judeus se achavam donos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E eles afirmavam que as demais pessoas não judeus não pertenciam a Deus, nem ao reino de Deus. E o Senhor Jesus veio e se manifestou justamente para quebrar tais tabus religiosos que existiam na sua época, da mesma forma que, se ele se manifestasse nos dias de hoje, da mesma forma que veio há mais de 2000 anos passados, também quebraria muitos tabus das igrejas, das religiões e das denominações. E o que fez o Senhor Jesus? Ao chegar em Samaria, ele estabeleceu um diálogo com a mulher samaritana. Duas coisas importantes. Primeiro, o Senhor Jesus mostrou que não era preconceituoso. Sabe por quê? Porque os judeus não acostumavam-se a dialogar com mulheres de Samaria. Eles eram machistas, ou machista demais, de forma que as mulheres não tinham valor para os homens judeus. O segundo tabu que ele estabeleceu ou quebrou nesta passagem bíblica foi que os judeus eram intrigados com os samaritanos, porque os judeus se achavam superiores em termos religiosos do que as demais nações, sociedades e pessoas. E o Senhor Jesus, conversando com aquela mulher, tanto que ela disse: como sendo tu judeu, conversa comigo que sou uma samaritana? E o Senhor Jesus ali falou a respeito e se revelou que era o Messias prometido por Deus, conforme a palavra escrita no Antigo Testamento. E a mulher, quando ficou sabendo de que ali estava um profeta,
ela puxou o Senhor Jesus para uma conversa onde o Senhor Jesus quebra mais um tabu. Ela disse para o Senhor Jesus que os judeus achavam, afirmavam e defendiam que era em Jerusalém onde se deveria adorar. E os samaritanos afirmavam que era no monte. Mais uma vez, o Senhor Jesus, contradizendo as tradições religiosas, ele afirmou o seguinte: vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sempre admirei essa personagem, este herói da história da humanidade, mesmo antes de ter um encontro com ele, porque o Senhor Jesus, ele fez um divisor de águas na história da humanidade, mostrando que era e que é diferente de todos os líderes religiosos de todas as épocas. Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus, o Messias prometido conforme a palavra e as promessas do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó.